Bom dia. Todo mundo bem? Que bom. Vamos continuar. Quantos conseguiram o livro? Quantos têm o livro? Alguns. Ótimo. Nós estamos estudando o capítulo Um Propósito Claro. O propósito é que estamos casados para nos multiplicar, não só fisicamente, ter os nossos filhos, mas multiplicar a fé, passando a nossa fé, a nossa crença para os nossos filhos e netos. Então hoje eu e Alice temos corrido atrás dos netos, damos quase toda a nossa vida por eles. Passou aquele tempo de não dormir por causa dos filhos, correr com a escola, com atividades, agora estamos com os netos. Que bom, não é? Estamos esperando que Deus ainda nos dê bisneto. Nós temos o primeiro neto nosso mais velho, já é casado. Já fez 10 anos de casado. Só que não encomendaram ainda o seu bebê. Então nós temos muita expectativa nisso. Nesse propósito claro, nós estamos enfatizando 5 áreas, 5 fundamentos que são essenciais na vida do casal: o amor, a expectativa, a comunicação, o perdão e a intimidade física. Nós já falamos um pouco sobre o amor e também sobre a expectativa, mas vamos recordar alguma coisa. E vamos ver se chegamos até o perdão, e deixando a intimidade para o próximo domingo, um assunto só à parte. Mas eu gosto de pensar que o ser humano, eu e você, essa complexidade que nós somos, também é uma maravilha, né? É uma bênção. Apesar de tanta complexidade, também é uma bênção. E é o que o pastor acabou de falar. O grande amor de Deus é que Ele veio para as nossas vidas para nos dar uma nova natureza, um novo espírito, um novo coração. Porque senão nós estaríamos enquadrados naqueles 4 primeiros versículos de impiedade, de maldade, que o ser humano é por natureza, por causa do pecado. Mas graças a Deus, isso veio para as nossas vidas. O amor que nós estamos falando, que precisa ser redefinido na nossa vida, não sei quantos foram para 1 Coríntios 13, nós falamos, ler lá, trocaram a palavra amor por Deus, e é a mesma coisa. É o amor ágape, o amor sobrenatural, é o amor que o homem não tem. O homem tem o amor natural, e você vê no mundo os pais cuidando dos filhos, e Deus fala, ainda que uma mãe venha se esquecer do filho, é difícil, né? Porque tem o amor natural. Os animais têm esse instinto de preservação, de cuidado, mas a Bíblia fala do amor sobrenatural, o amor ágape, é o mesmo tipo do amor de Deus, que não leva em conta o mal, que ama, porque a essência dele é amor. Deus ama porque Ele é amor, é a natureza dele. Você experimenta uma fruta,
você está experimentando a natureza dela. Se é limão, é azedo, não é? Se é uma outra fruta, é doce. Você está tomando a essência daquilo. E nós precisamos desse amor de Deus no nosso coração, e a Bíblia fala que Ele está derramado no nosso coração, que é o amor com que nós devemos amar uns aos outros. Então, vamos passar por aqui. Como é que está o amor de vocês? Eu estou lembrando sempre do Adércio, ele estaria aqui questionando, não é? Ei, pastor, e aí, fala desse amor. Como é que está esse amor? Como é que estão os casais? Quem gostaria de falar alguma coisa? Como você expressa esse amor? Como você sente esse amor? Como você recebe esse amor? Eu sinto o amor em casa por cada cuidado que a Branca tem para comigo e para os nossos filhos. O amor, ela se entrega, né, para a nossa família, em todos os filhos. Todos estão ouvindo? É interessante, né, que a gente... Bom dia a todos, irmãos, graça e paz. O livro fala do amor intencional, né? E mesmo antes de eu conhecer a palavra, eu sempre senti esse amor intencional na Branca, sabe? Esse cuidado, né? Cuidado com o esposo, com a casa, com os filhos, sempre ouvindo empaticamente, mesmo quando eu não era conhecedor da palavra, ela sempre me orientava muito, né? Nas minhas decisões, nas minhas ações. E hoje, conhecedor da palavra e também aprendendo a ouvi-la empaticamente e tentando, assim, ser o melhor pai, o melhor esposo, né? Um sacerdote de verdade no meu lar, hoje nós podemos falar que o nosso amor está de vento em popa, né? Pela honra e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tudo isso, irmãos, só foi possível porque eu permiti que Deus entrasse na minha vida, né? De uma forma integral e intencional. Porque senão nós não estaríamos, para ser sincero, não estaria aqui hoje, né? Ouvindo essas palavras, aprendendo cada vez mais e me dedicando à obra do Senhor. Então, realmente, tudo que nós fizermos ou procurarmos melhorar tem que ser de forma intencional. Deus coloca no nosso coração o querer e o realizar, segundo a sua vontade. Então, é isso que eles estão compartilhando. E o amor se manifesta nessas coisas pequenas. Não pode ter o romance, nós vamos tratar disso depois, pode ter uma festa, né? Mas o amor se expressa no dia a dia, desde da hora que você levanta até a hora que você se deita, como você fala, como você reage. O próximo, a expectativa. Quando nós casamos, eu não sei se já ouviram falar, o casamento é um negócio de porteira fechada. Já ouviram falar essa expressão? Sabe o que é um negócio de porteira fechada? Eu tenho um sítio para vender. E eu digo, olha, eu vou vender o meu sítio de porteira fechada. Tudo que tem no sítio vai junto. Tudo que tem lá está no negócio. Tem coisas boas e tem coisas ruins, né? Pode ter plantações boas, mas pode ter espinhos e abrolhos na fazenda. Pode ter animais saudáveis, mas pode ter aqueles pestilentos e tudo mais. Porteira fechada, negócio feito. E quando você diz sim para o seu cônjuge, quando você diz sim no casamento, você fez um negócio de porteira fechada. Tá bom? Então tudo veio junto no pacote. Tudo que é bom e tudo que não é tão bom. Agora, na nossa vida, nós vamos aprender a lidar com aquilo que precisa ser mudado, se é possível que seja mudado, né? O segredo, a arte de viver é exatamente isso.
é saber conviver com diferenças, né? Não quer dizer que o casal tenha que ter a mesma opinião, às vezes a opinião é diferente, mas a gente respeita, não é? E a gente conhece. Então, aí na expectativa, o autor diz assim, nós entramos às vezes no casamento pensando em ser feliz. Alguém pensa, eu estou solteiro, estou sozinho, vou me casar para ser feliz. E parece que essa não é a premissa verdadeira, casar para ser feliz. Mas nós precisamos encontrar o ponto de equilíbrio, que eu percebo na minha vida que há muitos momentos eu sou feliz quando a Alice está feliz. Quando ela está bem, eu sei que ela está bem, eu estou bem. Porque é uma convivência, é uma dependência. Você fez o negócio, não tem como sair dele. Você está casado para sempre, né? E você vai viver. Agora, há muitas vezes frustrações por parte de cônjuge que não chega a expressar a sua expectativa. Ele sempre espera que o cônjuge adivinhe. Às vezes começa pela convivência até adivinhar, né? Sabe o que gosta, a comida, sabe como se portar, vestir de uma maneira que vai agradar, sem... Mas o que nós precisamos fazer é que, se nós temos expectativa, nós devemos abrir o nosso coração para o cônjuge e dizer da nossa expectativa. Não quer dizer que você vai suplantar e dizer, você não está satisfazendo as minhas expectativas, não é isso, mas é abrir o coração para você receber ajuda naquilo que você quer. Então, às vezes é profissionalmente, às vezes é economicamente, intelectualmente, alguma coisa que você deseja, que você quer, que você tem expectativa e que você deve se abrir, então, para conversar e alcançar a expectativa. Porque viver uma vida toda e não alcançar as expectativas também não vale a pena, não é? Nós queremos ser pessoas realizadas. Todo mundo precisa disso, de realização. E a realização depende, então, dos dois trabalharem juntos para que isso aconteça. Realização, às vezes expectativa com os filhos, às vezes expectativas com relação à família. Outra coisa, quando o casamento de porteira fechada, não só você recebe o cônjuge, mas você recebe a família, né? Meu filho está com a sogra em casa, porque ela está doente, e ele tem ajudado. E um concunhado dele, brincando, disse, quando ele foi buscar a sogra, vai, meu filho, vai, Tafarel, que ela é sua agora. Como quer dizer, você casou, não é? Você tem a esposa, em frente agora. E realmente a gente vê que ela vive muito feliz na casa deles, porque ela não está só na companhia da filha. O meu filho é um filho para ela. Ela gosta muito dele.
Então, o nosso casamento é isso. Agora, além desse negócio de porteira fechada, a gente ter tudo que a pessoa tem, veja quanta coisa mais está por trás. Eu recebi influência do meu pai e da minha mãe, que indiretamente recebi dos meus avós maternos e paternos. Então, eu sou cheio, eu sou uma mistura de genes, não é? De tendências, de qualidades e defeitos, de gerações. E tudo isso agora está num relacionamento que, em contrapartida, tem a mesma coisa, a mesma quantidade. Silas, dá para pôr essa imagem? O que é que vocês estão vendo? Hã? Um iceberg. Se você pudesse, você podia escrever aí: esse sou eu. Eu sou um iceberg. O que vocês estão vendo é uma pontinha, né? De aparência, da minha voz, da minha fala. Agora, o que vocês não estão vendo é o que está oculto. É quem eu sou, com todos os defeitos, todas as qualidades, todos os pensamentos, todos os sentimentos. Então, na realidade, nós somos isso, um grande iceberg. Agora, em contrapartida a isso, se nós recebemos dos nossos pais o DNA natural, para andar do jeito deles, para ter aparência física, para falar do jeito deles, para ter sentimentos. Por outro lado, quando você nasceu de novo, você entregou a sua vida a Jesus Cristo, você recebeu o DNA divino. Aqui está o grande segredo. Nós precisamos aprender a viver por esse novo DNA. Nós não vamos viver segundo o DNA natural, mas o DNA espiritual. Por isso a Bíblia fala que, deixando as coisas do homem velho, nós devemos nos revestir do homem novo, criado em Cristo. Pedro tratou isso. Vamos ler, não sei se dá para pôr 1 Pedro 3. 1 Pedro 3. A primeira epístola, capítulo 3, verso 1. Semelhantemente, ele vai chegar lá. Quem tem a Bíblia pode acompanhar. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos próprios maridos, para que também, se algum não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavras. Então veja que tremenda informação nós temos aqui. É o capítulo 3, que o comportamento da mulher, né, vai ganhar o marido sem palavras. Considerando a vossa vida casta
em temor, uma vida pura. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso das joias de ouro e na compostura dos vestidos. Não que isso não seja importante, eu acho que as mulheres têm o lugar para pendurar as joias, né? E fazer os penteados, se maquiar e tudo mais. Mas que não seja isso. Agora o versículo 4 que diz: mas o homem encoberto do coração. A mulher é o homem encoberto do coração. A mulher também é, como fala homem aqui, é porque a Bíblia trata o ser humano genericamente. Mas o homem encoberto do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus, e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vós sois filhas, fazendo o bem, e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós maridos, quer dizer, as mesmas atitudes que a mulher deve ter para com o homem deve ter com a mulher, igualmente. Coabitai com elas com entendimento, dando honras à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Co-herdeiros, herdeiro com, juntamente. Então, marido e mulher, igualmente são herdeiros da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Bem, tem o plano que o pastor já disse lá, o 752. Sabe o que é isso? 752? Lembra que o pastor falou várias vezes? 7 são as refeições, nós devemos orar em casa, 7. 5 é com a família, e 2, pelo menos 2 orando com o cônjuge. Agora a pergunta aqui de Pedro: e aí, está sendo respondidas as suas orações ou estão sendo impedidas as orações? Como é que nós sentimos quando nós oramos com o nosso cônjuge, quando nós oramos juntos, que as nossas orações são respondidas? Então aqui entra as duas outras partes que eu acho importante, que são fundamentos, que é a comunicação e o perdão. A comunicação, ela tem que ser clara, tranquila, não com crítica. A comunicação, ela tem que ser calma, não aos gritos, não aos berros, como o autor diz, né? Mas uma fala em amor, e o perdão que está junto, porque na velha aliança, antes de Jesus, o perdão era uma coisa difícil, você perdoar as pessoas, porque nós não temos o amor para poder perdoar. Mas na nova aliança, nós perdoamos porque Ele já nos perdoou. Então, a pessoa perdoada, como é a pessoa perdoada? Eu fico sempre imaginando aquele homem que foi orar no templo, que tinham 2 orando, o fariseu e o publicano. Vocês se lembram dessa situação? Os 2 estão orando no templo.
o fariseu está orando: graças te dou, Pai, porque eu não sou como os demais homens, eu sou justo, eu faço isso, eu faço aquilo, não sou como esse homem pecador. E o publicano, como que ele orava? Alguém lembra? Batia no peito e dizia: Deus, sê propício a mim, pecador, me perdoa, me perdoa. Aí diz o seguinte, Jesus falou: este desceu para a sua casa justificado, e não aquele. Qual seria a diferença desses dois homens em casa? Pensa nisso. Um homem justificado e um homem arrogante que disse que não era como nenhum deles. Provavelmente esse ia dizer: filho, você deixou a toalha fora do lugar. Isso aqui está errado. Esposa, a comida está salgada hoje. Olha, isso aqui. Reclamando e mostrando os defeitos. Como é que seria a do outro? Tá bom, querida. Você errou na mão. Amanhã você vai acertar. Tá bom, meu filho. Você não fez? Mas você vai poder fazer. Porque ele foi perdoado. Uma pessoa perdoada sabe perdoar e pode perdoar. Uma pessoa amada, como o pastor pregou hoje, ela sabe que é amada, ela pode amar. Agora, se a pessoa não recebe, então isso é muito difícil, não é? Isso era a velha aliança, é querer fazer para merecer. Nós não fazemos para merecer. Tudo é imerecido, nós recebemos. E no receber, nós temos condição de dar, não é? Então, o perdão na nova aliança significa: vamos reiniciar. Você errou? Ponto final. Vamos começar de novo. Vamos fazer de novo. Se nós começarmos a levar isso na prática, então muitas coisas vão mudando na nossa vida, né? Porque nós vamos ter a oportunidade de reiniciar e de fazer certo, conforme a palavra de Deus fala. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Todo mundo precisa falar. Pois não? Fala alto. Então vem. Eu vou falar sentadinha. Graça e paz, irmãos. Então, estava pensando sobre tudo que o pastor está falando, e é interessante a questão da expectativa, né? Que ela tem relação com esse passado primeiro, né? Às vezes a pessoa quer suprir aquilo que, por exemplo, o pai não fez, a mãe não fez, né? Quer ser afirmado, quer ser acolhido e tal, e espera do cônjuge uma coisa que só Deus vai poder restituir, restaurar, né? E aí fica com aquela dificuldade de abrir o coração, porque tem essas marcas, né? Receio de abrir o coração e o coração ser pisoteado, não tem confiança, então não tem essa liberdade, essa paz de abrir o coração para o cônjuge, de comunicar, não tem essa liberdade, né? Vamos dizer assim, não está liberto dessas antigas memórias, né? Que precisa contar para Deus, né? Ser tratado por Deus, ou até mesmo pelos irmãos, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para seres curados, porque tem que ir trabalhando isso daí, né? Logicamente, viver na nova natureza, mas ir criando uma nova consciência. Por que eu ajo assim, por que eu faço assado, e ir se sentindo perdoado, livre, para poder fazer todas essas coisas, né? Então, é
o ferro afia o ferro, é bom a gente estar aqui, um escutar o outro e entender, né, as nossas fraquezas e poder ter essa liberdade de viver essa alegria, né? A gente casa tentando ser feliz, né? Mas tem que casar feliz com Deus para fazer o outro feliz e que o outro não espere isso de você, né? Que espere isso de Deus, porque daí fica todo mundo muito mais fortalecido, até para ser exemplo para os filhos, né? E vem aí uma herança, né? Às vezes das mágoas dos pais, dos avós e um bando de gente magoada. E essas raízes aí atrapalham bastante, né? É isso, pastor. Obrigada. Que bom. Aliás, todo mundo precisa dessa terapia, realmente, de saber se tem feridas, se tem coisas na vida que você transfere, às vezes, para o cônjuge e ele não está recebendo, e são feridas que vão continuar. Uma coisa que ajudou muito eu e Alice, quando nós estávamos com dificuldade, e nós começamos a aprender, entramos no ministério, foi fazer uma lista do que eu não gostava que ela fazia, e ela fez uma lista do que ela gostava que eu não fizesse. Aí fizemos a lista. Nós tínhamos que tratar isso, então. Então, só vou dar um exemplo. Ela falava alto com as crianças. Aquilo me incomodava. Hã? Isso, quer falar? Ela gritava com as crianças. Alguém grita em casa? Grita. Incomoda o cônjuge? Incomoda o cônjuge ou o cônjuge já acostumou? Mas são coisas desse tipo, que a gente tem que encarar e ver. E pode mudar? Pode mudar, ela pode mudar. Não é uma coisa que não pode mudar. Não é o nariz torto que precisa de uma cirurgia, ou uma coisa melhor. É uma coisa que pode mudar, é um comportamento. Então, várias coisas você pode trazer, não é? E começar a fazer a coisa certa. Você tem que falar, senão eu vou ligar para o pastor lá. Se o pastor estivesse aqui, eu ia dizer, lá vem ela. Algo que nós precisamos saber, nós precisamos estar naquele lugar no espírito, porque senão vai virar uma briga. Não, eu fiz porque você falou, porque... Mas os dois em submissão, nós podemos sentar com as nossas listas e vendo os acertos. E foi onde Deus foi trabalhando nas nossas vidas. Mas esqueci o que eu ia falar. Eu tinha algo importante, escapou aqui. Então, nós podemos ver, quando nós sentamos em submissão, primeiro a Deus, depois um ao outro. Eu parei instantaneamente de gritar com as crianças? Não. É um processo. Muitas vezes escapava e eu olhava para ele e falava, amor, perdoa, escapou. E outra coisa, as ordens são claras, a nossa comunicação. Nós não falamos lá no quarto e grita alguma coisa que nós estamos precisando. Tanto entre nós dois, como com as crianças. A criança, eu sentava e certificava. Você está entendendo o que a mamãe está falando? Porque a comunicação é isso. Eles precisam entender o que você quer deles. Você não vai exigir alguma coisa à criança se você não foi claro. Então, algo que eu vejo na vida dos meus filhos, eles podem confirmar, eles não levavam varinha por arte de criança. Criança faz arte. Aquelas artes comuns. Quebrou uma xícara, derramou um café na mesa. Eram aquelas ordens específicas que eram violadas. Que eles tinham a correção. Não era arte de criança, não. Eu lembro o meu neto mais velho, a primeira vez que ele viu o Paulo derramar um copo de café na mesa, ele ria tanto que ele achou que era só criança que fazia aquilo, né?
Mas não é, nós estamos sujeitos. Não é verdade? Então nós precisamos andar na comunicação assim, num lugar muito sério. Eu entendi, o Paulo, se ele está lendo aqui, você pode falar, ele não está aqui. Então se eu preciso dele, eu falo, amor, você está me ouvindo? Chamar a atenção. Porque senão depois eu vou cobrar, mas eu te falei. Muitas vezes acontecia isso. Eu te falei, ele falava, você não me falou. E era onde começava muitas vezes aquele ranço entre nós. Então não falo mais. Não é isso que a mulher fala? Ah, não, já falei, eu não vou falar mais. E não é assim, nós precisamos ter consciência e certeza que o outro está ouvindo. Entendendo o que você quer. Em todas as áreas, gente, é todas as áreas. Não é só na comida, muitas vezes. Hoje nós vivemos muito no celular, muito recadinho no celular. Aí ele chega em casa, bem, você não viu minha mensagem? Eu pedi para comprar lá um refrigerante. Não vi. Então nós precisamos ter essa comunicação num lugar de prioridade na vida do casal. Depois, se eu lembrar o que eu ia falar, eu falo. Ainda bem que não lembrou, hein? A comunicação é uma via de mão dupla. Nunca é demais você afirmar, você entendeu? Você compreendeu? E ir em frente, né? Eu sei que a vida é tão... Parece que tudo automático, tudo se encaixa, mas a única área que nós não preparamos e nós não estudamos para ser, é ser marido e mulher. Nós não preparamos para isso. Achamos que vai dar certo, e vamos tocando. E os acertos nessa caminhada nós precisamos fazer, né? Então, quando o autor fala de um propósito, então vamos comparar o propósito aqui como uma viagem. Vamos supor que você vai viajar para um lugar que você nunca foi. Vamos, sei lá, vamos para o Rio Grande do Sul. Então, seu propósito é ir para o Rio Grande do Sul. Tem alguém que é do Rio Grande do Sul? Vocês não são, não. São parecidos com gente de lá, né? Mas você não sabe como chegar. Você vai ao Rio Grande do Sul, vamos ter uma cidade lá, sei lá, Pelotas. E lá no bairro, sei lá, Jardim das Flores. Hã? Ah, é? Então tá. Mas você não sabe como isso. Veja bem, o seu propósito é chegar lá no Jardim das Flores, lá no bairro tal, em Pelotas, Rio Grande do Sul. O que você faz? Você vai pegar um mapa. Hoje o GPS. Nós vamos usar a ilustração do mapa. Você pega um mapa, então você localiza. Ah, para chegar lá, eu tenho que passar pelo Paraná, eu não sei bem o itinerário aí, sei lá, mas tem vários pontos. Então, esses pontos intermediários são metas. A primeira meta é chegar a um determinado ponto. Você não vai se preocupar com o bairro, com placas do bairro, não vai aparecer as placas do bairro, vai aparecer a da próxima cidade que você vai, certo? Então você caminha, chegou naquele ponto, você parte para o segundo, e para o terceiro, e para o quarto, até você chegar lá no destino. Então, o nosso propósito é esse, é o nosso lar, a nossa vida conjugal, ser de uma forma assim agradável, atraente, que as pessoas se sintam bem na nossa casa, que os nossos filhos se sintam bem, que haja uma resposta. Então nós vamos caminhando por etapas.
Se vocês percebem que tem dificuldade em uma das áreas, é essa área que você precisa ser tratado. Então veja, a igreja está aqui, eu sei que a proposta da igreja é ter as famílias felizes, as famílias com os problemas resolvidos, certo? O atendimento pastoral, de aconselhamento, os cursos que são dados, eles visam exatamente a melhorar cada área. Então você é a pessoa principal, preocupada para alcançar o propósito que Deus quer para a sua vida, certo? Então nós vamos esperar que haja uma resposta. Quem precisa, não é? E não significa que seja nós, às vezes os próprios casais, compartilhando as experiências, não é? Eu sei que nós fomos influência na vida de casais, assim pelo nosso exemplo. Eu posso me lembrar agora de um casal que chegou para a nossa igreja, uma época, em que eles dormiam separados. Não sei, não me lembro a razão porque eles dormiam separados, mas aí, conversando com a Alice, a Alice compartilhando. Não sabia. Eu não sabia que eles dormiam separados. Eles estavam chegando para a nossa igreja e nós fomos para não era um acampamento, juntamos algumas famílias e fomos passar um final de semana fora. E era uma época de muito frio. Então eu ajeitei a nossa cama e aí ela veio ver no meu quarto. Falou, você arrumou direitinho? Eu falei, eu sei, ficou bem arrumadinho. Aí ela falou, você quer ir lá ver? Eu falei, quero. Aí eu cheguei lá, ela falou assim, eu estou achando que eu trouxe pouca coberta. Aí eu olhei, está um colchãozinho encostadinho os dois. Os colchões, mas as cobertinhas dela aqui, as cobertinhas dele lá. Aí eu falei, é lógico que vocês vão passar frio, vou dividir as cobertas, coloquem junto. Aí ela ficou assim, meia sem graça, não quis me falar nada. E eu falei, você quer que eu arrume a sua cama para ficar igual a minha, bem fofinha? Aí ela falou, então arruma. Aí fui, tirei, coloquei os cobertores tudo junto, ajeitei e fui embora. Aí passou uns dias, ela veio bem envergonhada, ela falou para mim, eu preciso confessar uma coisa para você. Nós não dormimos juntos, nós dormimos separados. Falei para ela, então você me perdoa, mas eu quis ajudar vocês. Mas na outra semana ela foi em casa, ela falou, eu quero que você vá comigo, eu vou comprar um dormitório novo, eu quero uma cama, bonita uma cama. Então, irmãos, muitas vezes Deus usa você naquelas áreas que você nem sabe, mas Ele está te usando. Você faz, você obedece, e você vai alcançar vidas com necessidade. Coisas tão simples, né? Sempre dormiram separados, o que tem? O propósito de Deus é isso, Ele diz que os dois vão se aquentar, né? Vamos se esquentar juntos. Amém? Deus tem propósito em tudo. Ok, ajuda alguém? É bom, não é? Há uma filosofia havaiana que usa 4 expressões, eu vou tomar emprestado, porque eu gostaria que nós fizéssemos ou praticássemos isso na nossa comunicação, no nosso amor, no nosso perdão. Eles dizem o seguinte, a primeira frase é muito simples, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, obrigado. 4 frases bem simples. Isso já tem sido usado muito nas igrejas, nos encontros de casais. Essa filosofia parte do princípio de que se vou usar isso, eu sou responsável por tudo que acontece. Não é você, sou eu. Deu uma coisa errada? Eu sou responsável.
Então, eu estou disposto a dizer, sinto muito. Eu estou disposto a me arrepender, sinto muito. Eu estou disposto a pedir perdão. Por favor, me perdoe. E eu estou disposto a ir um passo além. Eu te amo. E eu sou grato. Eu te agradeço. Eu agradeço. Eu sou grato. Isso vai mudar a atmosfera ao nosso redor. Certo? Por quê? Porque isso não ataca as pessoas. Isso não julga as pessoas. Isso não ofende. Pelo contrário, abre portas, né? Abre portas em nós. Aproxima, exatamente. Quer treinar um pouquinho? Fale para ela. Primeiro, sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Muito obrigado. Difícil? E não é só para o cônjuge. Não é só para o cônjuge. Mesmo numa eventual situação, se acontece alguma coisa, meu irmão, sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Muito obrigado. Isso muda. Não é? O que Deus pede de nós não é nada que nós não possamos fazer depois da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O grande milagre foi esse, de Jesus ter vindo e ter levado naquela cruz, como é o seu nome? Alan. Ter levado o Alan completamente. Não ficou nada, viu? Jesus na cruz me levou e te levou completamente. E na ressurreição, assim como o grão de trigo caindo na terra nasce, o que nasce? Se o grão é trigo, cai na terra, o que nasce? Trigo. O que nasceu é Jesus. É Jesus em você. É Jesus no Alisson. Então é Jesus na minha esposa. É Jesus em mim. Por isso Pedro trata disso dizendo assim, olha, é igualmente. Hoje é difícil, se você falar de submissão no mundo, as mulheres estão cansadas de ouvir essa palavra de submissão. Mas como o pastor trouxe na outra classe, ele diz que aquele texto de Efésios começa com o versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros. E aí prossegue, a mulher seja submissa aos seus maridos. Na igreja nós somos sujeitos uns aos outros, nós somos sujeitos ao Espírito de Deus. E por isso Pedro traz igualmente os maridos, tratem as mulheres, para que a vida de oração não seja interrompida. Lembra que o que nós estamos almejando na nossa vida, o fruto é a fé, não uma coisa abstrata, não um crer abstrato. A fé é um estilo de vida da presença de Deus em nós, a realidade da vida. Jesus diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que é a vida eterna?
é Jesus. Jesus está em mim, a vida está em mim. 1 João diz: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Então, o que eu tenho? Eu tenho Jesus, eu tenho a vida, eu tenho a vida eterna. E o fruto disso é manifestar na nossa casa. Amém? Amém. Mais alguém? Lembrou? Alice lembrou? Não lembrou. Ainda temos uns minutinhos. Estão curiosos para entrar na última parte, não? Mais alguma coisa? Perguntas? Eu acho que essas coisas que nós estamos tratando, a Alice falou em relação aos filhos, mas essas coisas também devem regular o relacionamento dos filhos entre eles. Quem tem mais de um filho? Então a mesma coisa vai, o amor deles de um para com o outro, a comunicação entre eles, né? O perdão entre eles. Entende? Isso é fundamental, é vivendo na prática a experiência. O perdão, muitas vezes nós conversamos, perdoamos, mas quando aquela situação volta, qual é a nossa reação? De novo? Eu já sabia que você ia fazer isso, eu já sabia. Gente, o perdão, quando você vai para Jesus, que já confessou, aconteceu de novo, ele nunca vai jogar no nosso rosto e dizer mais outra vez, você está aqui. Não, é como se fosse a primeira vez que nós estamos diante de Jesus outra vez. Jesus, pequei, me perdoa. Então, entre os cônjuges é assim, aquilo que foi acertado, ficou para trás, nós vamos virar a página, é um outro dia, é uma outra situação. Com as crianças é a mesma coisa. Muitas vezes corrige, depois fica falando. Outra vez, você já apanhou por causa disso. E não é isso. A Bíblia fala que nós não devemos matar o espírito da nossa criança. Nós devemos levantar. A mesma coisa é marido e mulher, pessoas que convivem. Essa semana nós tivemos uma situação lá em casa, foi domingo. Paulo estava assim bonitão e comendo uma sobremesa de chocolate, bem longe da mesa. E eu falei, amor, você vai de noite com essa camisa ou você vai trocar? Porque está sujeito aí. Aí ficamos ali conversando, comendo, a minha filha mais velha está em casa. E de repente eu vi ele. Aí eu falei para ele, eu avisei. E ela falou, mãe, não faz isso. Gente, é assim que nós vivemos lá em casa. Os filhos trazem verdade para nós e nós, mãe, não faz isso. Aí ela falou que o marido dela falou, você quer acabar comigo? É falar, eu te avisei. Gente, isso não é comunicação. Vamos tomar cuidado com como que nós falamos as coisas, né?
sem aquela maldade, mas eu te avisei. Eu não avisei nada, deixa ele, amanhã a gente lava a camisa de novo e acabou. Então, muitas vezes, são palavras, gente, que matam o nosso relacionamento. São coisinhas simples, que matam. Aí você olha o marido está de cara assim, meia comprida, você não sabe por quê. Foi uma palavra fora de ordem, fora de lugar, né, que eu quero dizer, fora de hora, que foi dita ali. Ou mesma coisa, a esposa. Muitas vezes é uma palavra que foi colocada que não devia, e aquilo mata o relacionamento. E você olha a mulher está de cara comprida, o que aconteceu? Eu não fiz nada. Né? Mas nós precisamos ser transparentes e falar, amor, isso que você falou não está muito certo, não. Ser bem claro no nosso relacionamento e na nossa comunicação. Né? Nós temos aprendido, né? Estamos aprendendo. 56 anos, eu ainda falo, te avisei. Estamos aprendendo. Se não tivesse isso, acho que também não tinha graça, né? O pastor disse que nós somos dois bonequinhos de cima da televisão, de cima da geladeira. Não é bem assim. Escorrega de vez em quando, né? Ok. Na expectativa, tem alguém aqui que precisa abrir o coração com o cônjuge de suas expectativas? Se não tiver, melhor. Mas se tiver, abre o coração, não é? Fala das suas expectativas, daquilo que não está acontecendo. Na área de perdão, você sente que alguma coisa não está bem no relacionamento, que precisa haver perdão? Não é facultativo, perdoe. Tem que perdoar. Leite, não se chora sobre leite esparramado. Né? Conhece essa expressão mineira? Leite esparramou, ficar chorando. Não é? Hoje de manhã, Alice foi na cafeteira, pegou uma xícara de café, virou, tropeçou no gato, esparramou o café. Dá vontade de pegar o gato, né? Mas o que tem que fazer? Tem que limpar o chão. Limpa o gato, né? Área de perdão. Você está com uma coisa atravessada aqui, uma palavra que ficou mal, uma ofensa, uma coisa na comunicação entre vocês, na sua casa, que precisa ser resolvido. A escola dominical, a nossa classe, é uma classe que tem que ser prática, né, para resolver os nossos problemas, para nos ajudar. E é assim que nós somos ajudados. Não é passando por cima, não é encobrindo. É como o homem que foi orar, me perdoa. Então ele chega em casa, eu fico maravilhado de ver um homem justificado em casa, um homem perdoado, uma mulher perdoada, é o céu em casa, não é? Agora, se você não é perdoado, como foi o caso de Caim, não é? Cometeu o pecado, Deus falou com ele, a ira, a vingança, não é? Aguardo de uma oportunidade. Isso tanto é ruim para quem sente, como para quem vai estar recebendo, não é? As 4 frases, vamos repetir? Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, muito obrigado. Ok, então vamos
Se não tem mais nada, nós vamos encerrar. Vamos gastar esses minutinhos conversando. Pode colocar. Desde 2008, eu tenho assim a graça de liderar uma mulher única, de ter formado, né, através de Deus, tem sido uma bênção na minha vida, e agora a gente vai ter uma turma nova. E tem um capítulo que fala sobre frustração, né? Que a frustração que muitas vezes você tem no seu casamento é a diferença entre o real, o ideal e o real. Porque a gente idealiza muito, né? Então, o tamanho da frustração é a diferença entre o real e o ideal. Você idealiza e casa com um homem real, né? É muito interessante, eu vivo isso na minha vida, e acredito que todos, mas assim, entender que além do ideal e do real, está o sobrenatural. Então, isso eu nunca tinha expressado desta forma. Então, ficou muito claro para mim, né? Se você não confia no que você vê real, saiba que o sobrenatural está agindo no seu esposo, na sua esposa. Então, foi muito bom, aprendi muito hoje. Muito obrigada. Essa foi chave de ouro, hein? Não o ideal, nem o real. É o sobrenatural. O sobrenatural de Deus para as nossas vidas. É. O Silas está vindo lá. Bom dia. Eu estava lá em cima e eu pensei exatamente isso que ela falou. Se a gente fosse colocar matematicamente, a gente tem essa equação, né? Frustração igual a expectativa menos realidade. E desci correndo. Hoje eu vivo uma situação um pouco diferente. A minha esposa trabalha fora e eu fico em casa com a minha filha. Eu trabalho home office. E o trabalho da minha esposa, ela viaja praticamente na segunda e volta na sexta. Então, eu sou o dono de casa, né? Então, ao contrário, muitas vezes, é isso que a gente tem falado, o normal, né? O que a gente está convencional, ainda mais a nossa geração, eu acho que todos aqui vêm de uma geração mais clássica, assim, né? Então, as mulheres estão em casa, faz o jantar, arruma, o meu marido vai chegar, aquilo que ela falou. Vou deixar tudo prontinho e ele vai chegar e vai falar: meu amor, trouxe rosas para você, né? Olha, você está linda. E o marido chega em casa acabado, frustrado com o trabalho, a mulher descabelada por causa dos filhos. Então, assim, frustração é dos dois lados, né? Então, um pouquinho do que acontece comigo. Eu estou aprendendo, eu acordo cedo, faço café para minha filha, levo para a escola, volto para casa, trabalho, faço um almoço. Vou buscar na escola, lavo, passo, cozinho, né? Arrumo a casa. Então, quando é o dia da Larissa, minha esposa, chegar, ela vai mandando mensagem: ó, estou no aeroporto, peguei o Uber, estou chegando. Então, casa, né? O olho da mulher eu sei que é biônico, né? Mas lavei garagem, limpei cozinha, varri, né? A bagunça não tá. Aí ela chega. Oi lá, tudo bem? Como foi a viagem? Daqui a pouco ela abre o armário, o pacote de pão de forma tá assim com plástico, né? Ela abre, não, foi bem. Vira o pão, fecha o armário. Ah, mas tá bem. Sei lá. Aí eu falo assim: pelo amor de Deus, você ficou a semana inteira fora, larga tudo. Não, mas eu só quero. Eu falei assim: minha filha, eu tentei fazer o meu melhor a semana inteira. Senta agora. E nós vamos conversar, você vai contar como foi sua viagem, né? Eu também. Então é isso, gente. Então, às vezes, e aí eu já queria chutar o balde, né? Semana inteira fora, estou dando o meu melhor, estou cuidando da filha. Ela vem virar um pacote de pão dentro do armário, né? Então, assim, é nos dois sentidos, entendeu? Então, assim, a mulher, né, a gente fala, a mulher está em casa, 10 braços ali, né? O povo cuidando do filho, da panela ali. Mas todos nós temos isso. Então, e eu até fiquei brincando, né, que eu estou aqui agora trabalhando com a transmissão e a mídia.
Então, estou aqui para vários eventos. Ontem eu comecei a fazer o curso já do Ágape, né? Mas, uma coisa que, isso que está falando, eu acho que foi a irmã ali atrás que comentou. Às vezes, no nosso relacionamento, pai para filho, nós recebemos dos nossos pais uma carga de coisas. Quando nós casamos, tem coisas que só o nosso cônjuge vai poder dar um match. Necessidades que não é mais o pai que vai me dar, mas é a minha esposa. E há necessidades que o meu pai não pode puxar de mim. Por mais que eu já tenha 43 anos de idade, eu sou casado, já tenho filhos, ele e a minha mãe, não sou eu. Ou né? Que a gente tem até vivido isso. A minha sogra, muitas vezes, ela quer que a minha esposa supra as necessidades dela, mas não é. É um relacionamento de mãe e filha. E ela precisa, então, das amigas, de autoridades espirituais, que é aquilo que ela falou, o sobrenatural acontecendo. Então, a gente pode pôr em prática aqui para a nossa sala a mesma coisa que, há domingos atrás, foi falado sobre os filhos. Eles estão aqui 1 hora por semana, né, aquele cálculo todo que foi feito. Em nós, casais, é a mesma coisa. Nós estamos aqui ao mesmo tempo. Então, aqui é aquele start. Se a gente não tiver aquele momento de relacionamento com outros casais, com os pais, para a gente poder ter esse desenvolvimento na nossa vida. Então, é importante, além disso daqui, ontem foi falado muito isso, né? Como desenvolver. A gente precisa ter relacionamentos, então é marcar um churrasco. Se não é um churrasco, até um momento, eu preciso de ajuda para arrumar minha casa. Quem que pode vir? Né? Vou organizar o guarda-roupa. E desenvolver amizades. Vai no shopping, vai no parque, para a gente poder ter essa troca de experiências. Muitas vezes tem coisa que nem eles falaram, faz a lista. Se está difícil os dois lá, vira aquela batalha naval, né? Você faz isso. Não, mas você faz isso. Não, você faz isso. E não vai chegar em lugar nenhum, vai ficar em um embate. Então, outras pessoas vão nos ajudar a ter outra visão sobre o mesmo assunto. Então, acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Silas. Mas é isso. Qual é o nosso papel? Nosso papel é preservar o nosso casamento. Deus confiou a cada um de nós. Amém? Então tá. Domingo nós vamos para o último pilar aí, que é o relacionamento conjugal, tá? Vem preparado para compartilhar. Um abraço.